Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos últimos resultados da pesquisa Genial/Quest, que estão dando o que falar no cenário político brasileiro. E olha, se esse é o tipo de análise detalhada que te ajuda a entender melhor as coisas, já aproveita e inscreva-se no nosso canal para não perder nada. Pois é, muitas manchetes por aí estamparam isso. Um empate técnico entre os dois principais nomes que estão sendo cotados para 2026. Só que o material que a gente está analisando aqui argumenta que focar só nesse termo, empate técnico, pode acabar escondendo um detalhe bem importante que os números brutos estão mostrando. E o detalhe é o seguinte, a fonte aponta que, ok, é um empate técnico porque está dentro da margem de erro da pesquisa, beleza. Mas, se a gente olhar o número puro, pela primeira vez nessa série de pesquisas, Flávio Bolsonaro aparece numericamente na frente do atual presidente, Lula. É uma diferença pequena, claro, mas que essa análise considera um sinal fundamental para entender a tendência do momento. Então, para a gente entender direitinho o raciocínio completo da fonte, vamos seguir essa análise passo a passo. A gente começa justamente por essa diferença entre a manchete e o que os números estão dizendo de verdade. A base de toda a argumentação começa exatamente aqui. Quer dizer, a diferença entre uma manchete que sugere que está tudo meio parado, estável, e o que os números lá no fundo podem estar indicando sobre uma possível mudança no humor do eleitorado. E agora vamos avançar para a metáfora que a fonte usa e que é bem visual para descrever o que está acontecendo num possível confronto de segundo turno. Olha só essa linha do tempo. É aqui que a ideia da boca do jacaré fica super clara. De um lado você vê a linha do Lula, que vem numa tendência de queda, e do outro, a linha do Flávio Bolsonaro, que vem subindo de forma consistente. As linhas se cruzam e agora, pela primeira vez, a liderança numérica se inverte. A boca do jacaré se abrindo, sabe? Certo, mas aí a gente se pergunta, o que é que está empurrando essa tendência? A análise vai fundo nos dados e aponta para movimentos bem específicos em alguns grupos de eleitores que são chave. E, de acordo com essa fonte, o movimento mais importante está acontecendo aqui, entre os eleitores que se declaram independentes. O argumento é que o Flávio está ganhando espaço justamente no grupo onde o Lula está perdendo apoio. Segundo a análise, esse é o campo de batalha que pode acabar definindo o resultado lá na frente. E não para por aí. A análise também destaca um padrão bem parecido em outros segmentos. A chamada direita não bolsonarista estaria se aproximando do Flávio, ao mesmo tempo que a esquerda não lulista parece se afastar do Lula. É um movimento duplo que a fonte considera muito, mas muito significativo. Mas aí fica aquela dúvida no ar, né? Se a tendência do segundo turno é essa que a gente viu, por que a pesquisa ainda mostra o Lula na frente quando simula o primeiro turno? Bom, a fonte também traz uma explicação para essa aparente contradição. Na simulação de primeiro turno, o que acontece é que os votos do campo da direita aparecem divididos. Eles se espalham principalmente entre o Flávio Bolsonaro e os governadores Caiado e Zema. E isso, claro, acaba diluindo a força do Flávio nesse cenário inicial. Então, o ponto crucial aqui é o argumento de que essa divisão do primeiro turno mascara uma força consolidada da direita, que só dá as caras no confronto direto, 1 contra 1. Isso explicaria a virada do Flávio no cenário de segundo turno. Faz sentido, né? E para fechar, a análise amarra todas essas tendências da pesquisa com o que a população está sentindo no dia a dia, com as preocupações sobre os rumos do país. E se liga nesse número que tem a ver com aquele grupo dos independentes que a gente falou que é crucial. 54% deles relatam ter visto mais notícias negativas do que positivas sobre o governo. A fonte, então, conecta esse fator diretamente à mudança de preferência desse pessoal. E quando a gente olha para o que mais preocupa os brasileiros hoje, a pesquisa coloca violência e corrupção lá no topo da lista. A análise argumenta que esses são temas que, historicamente, são difíceis para o governo atual e que podem ser vantajosos para quem está na oposição. E claro, tem a percepção da economia, que sempre pesa muito na decisão de voto. A análise destaca que está crescendo a sensação de que a economia piorou, principalmente por causa do aumento dos preços dos alimentos. Aquela sensação de que o poder de compra diminuiu, sabe? Isso é visto como uma grande vulnerabilidade para a atual administração. Então, no fim das contas, a fonte apresenta uma narrativa bem clara de um cenário político que está se mexendo, que está em transformação e deixa no ar essa pergunta fundamental. Essa virada na pesquisa é só um momento, um ponto fora da curva, ou será que é o começo de uma tendência que vai definir a eleição de 2026? Uma questão para a gente ficar de olho.